meus nobres ouvintes que nesse momento me dão a sua atenção. O texto lido de Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 32, é tão somente o que a Bíblia declara acerca do que está acontecendo dentro do contexto ético e moral deste país. Da última vez que estive à frente desse microfone, falei acerca da questão, do marxismo, outrora também com relação a um determinado banco que fez uma exposição pedófila de uma maneira hedionda. E pasmem, que dentro desse contexto, 2 oficiais do Ministério Público analisaram as obras e não encontraram absolutamente nada de pedófilo. Mas enfim, isso é apenas 2 oficiais que deram esse parecer. Não é um parecer próprio do Ministério Público. E meus queridos, nobres pessoas, dessa vez esse texto todo atual agora já aconteceu pelo menos 2 grandes polêmicas. A primeira, obviamente, de um juiz que decidiu dar a isonomia prevista por lei àqueles que estão insatisfeitos com a homossexualidade. O juiz, dentro do contexto que ele falou, não impõe a dita cura gay. Apenas dá a liberdade aos profissionais psicólogos de tratarem essas pessoas, aqueles que estão insatisfeitos, ao invés destes serem acorrentados por determinados grupos que se dizem representantes desse segmento e que não representam nada. Defesa, mas eles usam defesa como ataque. Respeito para desrespeitar. Dentre outras incoerências. Todos nós verdadeiramente sabemos quem são essas pessoas. E agora, um escândalo maior ainda e que tem uma certa repercussão na mídia foi o que aconteceu naquele museu em São Paulo, em que não somente a criança que tocou no corpo de um pretenso artista, de um pretenso nu artístico, mas também várias crianças dentro do recinto viram aquela cena que eu não posso classificar como boa, mas eu classifico como monstruosa, pedófila, porque inclusive o próprio ECA sendo desrespeitado, o Estatuto da Criança e Adolescente, que prevê que crianças não podem ser expostas à cena de nudez. E aí há uma indignação geral. Começo
obviamente, fora a passos tímidos. Depois, um banco com incentivo fiscal, ou seja, dinheiro público, patrocina a pedofilia. Depois, crítica de um juiz que só colocou aquilo que é verdadeiramente direito de pessoas homossexuais, que são seres humanos sim, que merecem a misericórdia de Deus sim, na medida em que eles são seres humanos, não porque são homossexuais. Não há esse homonitinianismo de determinados grupos homossexuais que dizem que são acima do bem e do mal através de suas atitudes. Vide parada gay, por exemplo. E que dá exatamente certo. Principalmente com relação ao versículo 32. Porque produzem, e todos nós sabemos disso, onde esse tipo de coisa vai parar. Não há final feliz para esse tipo de coisa. É o caos, é a morte. Não somente fazem, como incentivam os outros a fazerem. E agora, o caso das crianças. Nobres pessoas, que oremos por essa nação. Que esta nação possa verdadeiramente ser varrida pelo Divino Espírito Santo, para que seja quebrada e debelada toda essa perversão. Somente Jesus poderá mudar o futuro desse país. Mas Jesus precisa de mim e de você como instrumentos gloriosos para a honra e a glória dele. Há pessoas, inclusive homossexuais, precisam da libertação que há em Cristo Jesus, porque eles sabem muito bem para onde eles estão caminhando. O versículo 32, ele não deixa mentir. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas aprovam os que assim procedem. É atualíssima essa palavra. Muito mais atual do que o jornal de amanhã, como já dizia Billy Graham, o grande evangelista, e que falando nele, se empenhou na Carolina do Norte para que no plebiscito não se aprovasse o chamado casamento homossexual. Não é ser contra pessoas, é ser contra uma prática autodestrutiva, porque por trás desse tipo de coisa, sabe o que está acontecendo no Canadá? Nobres pessoas que me ouvem. No Canadá, colocaram essa história de querer inverter família, de destruir família tradicional. Hoje o Estado fica se metendo na educação dos filhos de quem é contra a homossexualidade. É isso mesmo. É isso que vocês ouviram. Não estou falando da década de 30, Alemanha, não estou falando da União Soviética. Eu estou falando de um país democrático, o Canadá. E que se nós não orarmos e não vigiarmos, esse tipo de coisa, me perdoem a má palavra, de bandalha, vai acontecer aqui também. O fato, meus queridos, é que verdadeiramente precisamos, sob a graça e debaixo do sangue de Jesus, reagir contra esse estado de coisa. E já há uma reação. Algumas vezes nós criticamos políticos, às vezes a questão da bancada evangélica, mas a bancada evangélica, eu devo dizer, tem defeitos? Tem, eu sei que tem defeitos. Mas também a grande virtude é de que se esse país não se transformou ainda num lugar totalitário contra o evangelho,
é porque eles estão ali lutando em oração e lutando também com o poder político que Deus lhes deu através do nosso voto. Estão entrando no Ministério Público, estão entrando, inclusive, na Procuradoria-Geral da República, para ver se esse tipo de repugnância é verdadeiramente punido. Não é questão de ser contra homossexual, é ser contra, sim, uma cultura totalmente autodestrutiva. E por isso, queridos, finalizando aqui, que a graça do Senhor Jesus Cristo possa ser verdadeiramente sobre todos nós. Que verdadeiramente o Senhor nos ilumine para a honra e a glória dele, porque verdadeiramente não somente precisamos orar, mas como diz a própria Escritura, não devemos nos conformar com esse mundo, mas renovar a nossa mente através do Evangelho, ou seja, ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo diz não à natureza de uma cultura pecaminosa e autodestrutiva.